Amém? Então, sem mais delongas, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 apenas. E nós vamos ler este versículo e vamos orar aí. O Espírito Santo vai nos guiar. Amém? Amém. Quantos abriram ou ligaram aí seu aplicativo? Podemos ler? Sim. Texto conhecidíssimo, mas eu quero me deter nesse versículo aqui que diz: contudo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo aos que o receberam. Você recebeu? Amém. Amém? Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome. Você creu no nome de Jesus? Aí, em resposta disso, como consequência disso, como produto disso, o texto vai fechar dizendo: Deus deu-lhes o poder ou o direito. Essas duas palavras, as versões usam essas palavras. Uma usa poder, outra usa direito, mas tanto uma como a outra tem um efeito, tem uma força, né? Deus deu-lhes o poder, ou melhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu vou ler sem comentar, né? Porque eu li comentando, agora eu vou ler sem comentar para você pegar a essência da leitura em si. Nós vamos orar e sermos ministrados naquilo que Deus tem para falar conosco. Diz assim: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe reconhecer, Pai, bendizer o seu nome, reconhecer que o Senhor é a nossa fonte. Senhor, Tu és o nosso recurso, Tu és, Pai, a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és o Deus que nos dá o que precisamos no sentido de estabilidade. Nós precisamos, Pai, de estabilidade, e a Sua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Assim como eu estava orando ali, Pai, individualmente, eu quero orar na coletividade agora, Senhor, entendendo que eu não sou nada além de um canal, Pai, e o meu desejo é que o Seu Espírito me capacite a cada vez mais ser instrumento. E eu quero descer para esse degrau de confiança, Pai, onde é o Senhor que faz a palavra brotar, germinar, descer ao espírito de cada pessoa. Eu quero invocar o espírito da palavra nessa noite. E que o Senhor manifeste de tal forma, Pai, o entendimento que está no seu coração, que nós não fiquemos apenas no âmbito da informação, mas que nós recebamos hoje de forma definitiva a revelação que vai nos tirar dos embaraços, das coisas que têm nos prendido e nos colocar no trilho da Sua vontade, Pai. Muito obrigado, porque sem nenhuma dúvida o Seu Espírito habita dentro de cada um aqui e dá condição de entender as coisas que são espirituais. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Você está comigo, amados? Liga teu coração ao meu e fica atento, porque essa palavra, ela é simples, como eu já falei, mas ela é uma expressão que a gente usa muito no nosso meio. Ela veio para ser um divisor, né? A expressão completa que as pessoas usam é um divisor de águas. E quando as pessoas falam nisso, eu já me lembro do Mar Vermelho que foi aberto, né? Mas quando fala que é uma palavra para ser um divisor, ela veio para estabelecer dois tempos, né? Um tempo onde as coisas estavam como estavam, e um tempo onde as coisas vão passar a estar como devem estar. Misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Os irmãos não entenderam nada, né? Então, vou lhe dar outra oportunidade. Quando a palavra ela vem como um divisor de águas, ela vem para nos tirar da condição que a gente estava e nos colocar na condição que Deus quer que a gente esteja. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, não sei se você percebeu, mas esse texto ele fala sobre um poder manifesto e um direito liberado para nós, de Deus para nós, diga-se de passagem. Então, tanto seja poder a palavra que você quer usar, seja direito a palavra que você quer usar, a fonte não é nada horizontal, não é nada natural, nós estamos falando de Deus, amém? Então, quantos consideram que o que Deus libera é algo que tem que causar efeito? É verdade. E o texto está dizendo, contudo, porque o versículo anterior, o 11, vai dizer assim, ele veio para o que era seu, falando do contexto dos israelitas, mas os seus não os receberam, falando da rejeição dos israelitas, né? Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Aí abre o versículo 12 dizendo, contudo,
aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Está comigo? Amados, qual é a diferença daquele povo para nós hoje, no que diz respeito às práticas religiosas? Aquele povo não tinha religião? Tinha. Eles tinham qualquer religião? Não, eles tinham a religião, que era a religião judaica. Então eu pergunto, diferente do que algumas pessoas pensam, Nara, Jesus tem alguma coisa a ver, ou Deus tem alguma coisa a ver com a criação da religião? Não. A única relação que Deus tem com a religião é o sentido etimológico da palavra. Quando fala sobre etimologia, está falando sobre a tradução básica que dá sentido àquilo. A palavra religião é religar. E só religa algo que já foi ligado um dia. E por alguma razão foi desligada. Essas caixas a gente liga para o culto, mas quando acaba o culto, o que é que acontece? Desliga. Então, na próxima vez, a gente vai religar. A expressão quer dizer fazer de novo. Religar, ligar de novo. Renascer, nascer de novo. Reviver, viver de novo. Relembrar, lembrar novamente. E religar quer dizer ligar de novo. E agora você vai ver que nós estamos falando sobre aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O que é plenitude? Plenitude é uma coisa completa. A Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Então ele veio no tempo culminante, ele veio no tempo convergente, quando tinha que vir mesmo, num ambiente onde já existia religião e não era pouca, um ambiente onde supostamente já existia comprometimento com Deus. Só que o que não existia naquelas pessoas, e que é o sentido daquilo que ficou tão vulgar e secundário, que é a religião, era religação com Deus. E eu quero muito que o Espírito ajude você a capturar. Eu tenho a impressão, inclusive, que pela minha proposta de não falar tanto, que a gente não vai conseguir falar tudo hoje. Mas se você entender isso aqui e começar a viver à luz dessas coisas simples que Deus tem tratado a nós, você vai perceber que não tem, eu vou ser ousado para dizer, se realmente a gente abraçar essa palavra como verdade, não tem como a gente continuar sendo as mesmas pessoas. Não tem como a gente continuar tendo as mesmas inclinações, os mesmos pensamentos. Se a gente receber isso como revelação, ela vai reger. Amém. Quando a palavra vem como revelação, ela lhe impulsiona ou a fazer coisas ou a não fazer coisas. Ela vai lhe impulsionar a fazer aquilo que é de acordo com a sua natureza e vai lhe impedir de fazer aquilo que é contra a sua natureza. Vai estabelecer os trilhos, a iluminação, a lâmpada para os pés, a luz para o caminho. Mas quando a palavra está para nós, no mesmo trilho ou no mesmo lugar onde ela estava para essas pessoas quando Jesus veio, não tem poder de regência. Quem olhava para os judeus e para a religião judaica em si, eles se admiravam e os próprios judeus se orgulhavam. Por quê? Porque eles eram extremamente disciplinados, zelosos. Estão familiarizados com essas expressões? Era disciplinado com a religião, eles eram zelosos, altamente praticantes. Talvez por uma perspectiva natural você diz, o que é que essas pessoas precisam? De nada, porque elas fazem tudo tão certinho. Mas foi exatamente nesse ambiente, foi exatamente para essas pessoas que Jesus veio com isso aqui, ó. Ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de ter uma nova religião. Deu-lhes o poder de fazer um novo segmento. Um novo conjunto de regras, de práticas. O que faltava nas pessoas era uma conscientização de filiação. Amém. A grande distinção que faz com que a gente se aprofunde na vida com Deus é saber que religião é uma coisa e vida com Deus é outra. É verdade. E veja, ele diz, aos que creram a ponto de receber, aqui eu estou parafraseando João, aos que creram a ponto de receber, você creu a ponto de receber? Aconteceu um milagre dentro de você, é porque a gente acha que milagre é só aquilo que se vê. Mas nem tudo aquilo que é sobrenatural é espetacular. Por exemplo, a palavra sempre ela é sobrenatural. Nem sempre ela é espetacular. Nem sempre vai causar, nossa, a palavra estava tão espetacular que a letra caiu da Bíblia. Isso não vai acontecer. Mas sempre ela vai ser espírito. Sempre ela vai ser o martelo que esmia um sapenha. Você está comigo? Quantos estão comigo? Então, amados, olhando para nós, para a nossa realidade, olhando para uma realidade que é muito, muito, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde Deus
me implantou, pelo menos por enquanto. Eu vejo, a religião é algo muito forte na vida das pessoas. Vida com Deus, por outro lado, é algo secundário. E Deus enviou Jesus exatamente para que as pessoas entendessem que o plano dele nunca foi ter uma religião, sempre foi ter uma família. Amém. Obrigado, que bom. Glória a Deus. Evangelizando lá no Nordeste, as pessoas são mais, deixa eu encontrar a palavra aqui, não sei, idólatra, enfim, zelosas E aí a gente ia falar de Jesus, as pessoas sempre olham pelo prisma de como elas estão, não de como as coisas realmente são. E aí ele dizia, eu já tenho minha religião, já deve ter ouvido isso também. E ainda tinha uns que queriam argumentar mais e dizia, a única religião que Jesus deixou foi tal, que era dela, né? A religião que ela estava. E aí lá vinha a minha resposta. Jesus deixou porque não presta, você devia deixar também. Larga essa miséria. Mas claro que eu estava falando isso por um prisma, né, de brincadeira. Mas quando a gente vai para as bases da Bíblia, para o início da palavra, e está revelado, mas de Gênesis e Apocalipse, a ideia de Deus sobre nós, sobre a igreja. Sabe, Deus não enviou Jesus para criar uma nova religião. Sabe o que é religião? Olhando agora, não pelo prisma etimológico, não pelo significado da palavra, mas no sentido institucional. Religião é um segmento onde um grupo de pessoas adere por ser mais conveniente às coisas que ela acredita, mas já entra com a ideia, a minha acerta, a sua é errada, a minha é o único lugar que funciona, a sua não presta. Deus só está aqui, não está ali. E quem não fizer como a minha religião diz também, não tem nada a ver com Deus. Isso é o espírito da religião. Aí, quando você olha para o espírito da religião e para o espírito de Deus, você vê, uma coisa não pode estar junto da outra. Pastor, você é um pastor e está falando contra a religião. Estou mesmo. Porque se religião fosse a solução dos problemas das pessoas, na Índia não tinha problema nenhum. Tem milhões de religião. Tem pessoas que têm 6, 7 religiões só. Eu sou isso, sou aquilo, tenho essa, aquilo. E a miséria também está manifesta ali de várias formas. Então, se eu e você entendermos isso hoje, a gente vai receber um despertamento para se relacionar com Deus de forma diferente. Amém? Você quer isso na sua vida? Ah, pastor, por que você está perguntando se eu quero? Porque Deus só faz aquilo que a gente deixa. Oh, pastor, você está querendo dizer que Deus precisa que eu deixe Ele fazer alguma coisa? Quem é maior, eu ou Deus? Deus é sempre maior. Mas Ele nunca vai negar a Ele mesmo. E Ele disse, eu estou à porta e bato. Se você não abrir, eu arrombo. Eu boto abaixo e entro. Foi assim? Então, em outras palavras, Ele está dizendo, eu só vou entrar na porta que você abrir. Eu só vou lhe dar aquilo que você quiser. Ele veio para os que era seu. Qual era a ideia de Deus? Era que os judeus o recebessem. Mas eles receberam? E aí, amados, eu queria tanto dizer que hoje nós somos completamente diferentes daquele povo, que nós estamos num nível de entendimento completo. Não, a gente está numa dispensação completamente diferente. A gente está numa dispensação onde, daquele tempo para cá, que foi a convergência dos tempos, a plenitude dos tempos, a gente saiu, né, desse ambiente da religião para entrar no ambiente da família. Amém. Glória a Deus. Isso é o que é posicional, o que é de direito. Agora, o que é de fato? O que é de fato é que nós estamos cronologicamente debaixo dessa dispensação, mas vivendo muitas vezes com a mentalidade ainda mais encrostada do que aquela daquele tempo. E é sobre isso que Deus quer fazer a gente entender. O maior problema nosso, amados, como cristãos, é ter pego tudo o que Deus fez em Cristo e transformar isso em religião. Porque religião é secundário, não é de primeira importância. Você pode ver, as pessoas elas não sentem culpa nenhuma de dizer, eu vou para a igreja, não sei, eu trabalho nesse dia.
Eu vou deixar de fazer isso se eu moro em tal lugar. Ou seja, sempre que para você existe qualquer desculpa, talvez desculpa não seja a melhor palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Qualquer argumento que seja mais importante do que isso, você não sente nem culpa de simplesmente optar por aquilo. Isso revela o quê? Onde está a compreensão nossa sobre isso? É uma coisa fuleira. Usei uma linguagem bem paraibana. O que é uma coisa fuleira? Sem valor. Qual é a pessoa que trabalha numa empresa, que recebe um salário de um patrão, que simplesmente diz assim, hoje eu não vou não. Eu vou quando eu quero, eu vou se eu quiser. Por que não faz isso? Porque reconhece que aquilo é importante. Quando você reconhece a importância de uma coisa, você começa a discernir, mesmo sem ninguém dizer, as implicações daquilo. Vou repetir. Quando você reconhece a importância de algo, você discerne as implicações daquilo. Não precisa nem de um professor para lhe dizer. Você sabe, isso é importante, então eu não posso ignorar isso. Isso é importante, então eu não posso simplesmente viver como se isso não existisse. Isso é importante, então eu não posso simplesmente decidir como isso vai funcionar a meu bel prazer. Eu tenho que entender como isso funciona e me adequar àquilo. Amém. Alô, quantos estão entendendo? Amém. Não sei se você está feliz ou triste. Mas essa mensagem, amados, é sobre entender o propósito de Deus. Veja, amados, pense, a Bíblia diz que Deus, para nós, El Shaddai é mais que suficiente. Para Deus, El Shaddai é autossuficiente. Ou seja, ele não precisa de nada. Começa a imaginar aí Deus precisando de alguma coisa. Aí vai orar. Deus, não, me lembrei que eu mesmo sou Deus, então, né? Deus, eu estava precisando, não preciso de nada. Quantos estão entendendo? Aí, por que eu falei esse exemplo? Sem precisar, sem sentir falta, sem ter lacunas, sendo autossuficiente, ele disse, eu quero uma família. E aí eu vou gerar filhos para mim. E a grande vitória do diabo sobre nós, a igreja, infelizmente, amados, foi ter feito com que a gente não compreendesse isso. Não compreendesse o conceito de filiação, não compreendesse o conceito de paternidade, e aí a gente se familiariza rapidamente com o conceito de religião, que basicamente é, não pode isso, não pode aquilo, não fume isso, não beba aquilo, não use tal coisa, não faça isso. Até aqui vocês estão acompanhando? Estão entendendo ou não? O Espírito está ministrando ao seu coração, porque se não tiver, por favor, me diga que eu quero parar. Não faz nenhum sentido eu continuar falando. E eu não estou com raiva, não estou com nada. Pelo contrário, eu só quero que a gente entenda essas coisas. Vou ler de novo o texto básico para a gente recapitular aqui. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeira coisa que é importante observar aqui é que aquele conceito genérico de que todos são filhos de Deus não é bíblico. Isso é tão banal, amados, para as pessoas. Alguém entende a expressão banal? Algo trivial e sem importância. Isso é tão banal que as pessoas usam isso assim quando elas querem reivindicar coisas assim. Eu também sou filho de Deus. Como se isso fosse uma coisa qualquer. Estão comigo? Estão entendendo? Mas a Bíblia diz, e não sou eu, André, é a Bíblia que diz assim, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filho. Só se torna filho quem não era. Então, a gente precisa entender que o propósito inicial de Deus foi criar uma família. Foi trazer o reino dos céus para a terra, para ter uma família aqui. Mesmo sem ter necessidade, mesmo sem precisar. Você está comigo? E aí o diabo distorceu isso, a ponto das pessoas quererem estar distante de Deus, correr de Deus do que correr para Ele. E aí, para que a gente entre, né, naquilo que realmente é o cerne dessa mensagem, eu preciso que a gente entenda que a ideia de paternidade divina, de família espiritual, amados, sobretudo, não é a congregação onde você se reúne. Sobretudo, isso também é. Mas, inicialmente, família espiritual é eu e você sendo filhos de Deus. Amém. Filho de Deus, irmão, você tem que entender isso. Eu e você temos que entender isso hoje. Filho de Deus é muito mais do que um frequentante de igreja.
Filho de Deus não tem a ver com as reuniões simplesmente que a gente vem aqui, não. Tem a ver como a nossa vida deve fluir fora daqui. Aí que a gente precisa saber que essa questão de paternidade espiritual, ela é uma via de mão dupla. Diga, uma via de mão dupla. Ou seja, não é uma coisa que depende só de Deus e nem uma coisa que depende só de nós. Tem o papel de Deus e tem o nosso papel. E quantos sabem que sobre o papel de Deus, amados, não tem como ter falha. Não tem como não acontecer. E só para você entender, já disse, a ideia inicial de Deus foi criar o homem para ser família, para ser parte dele. E diz a palavra e não eu, lá em Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança fala sobre natureza. Então o homem já nasceu como filho de Deus espiritualmente falando. O homem Adão. Todas as pessoas que nascessem depois de Adão, eles nasceriam também como filhos de Deus. Só que antes de nascer qualquer pessoa, Adão perdeu essa condição. Ele perdeu essa filiação. Ele nasceu ligado e deixou e desligou. Romanos 6, 23 vai explicar isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você sabe o que é glória no contexto etimológico? É a capacidade de expressar em você mesmo a natureza daquele que lhe criou. Então, quando Adão pecou, pastora Maristela, a humanidade perdeu a capacidade de refletir Deus. Só que, falando sobre o plano de Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem perdeu essa condição, mas o plano de redenção de Deus por meio de Cristo, por isso que eu li esse texto e falei sobre a convergência, sobre a plenitude dos tempos, foi devolver ao homem essa condição de filho. Amado, a gente entende sobre paternidade e filiação, e eu estou nisso, amém? Não estou apontando o dedo para você. Ou a gente aprende sobre essas coisas, ou então a gente vai ser só religiosos. Religiosidade é aquilo que você faz só por prática, por costume, porque as outras pessoas fazem, não tem vida envolvida, é secundário, você faz até enquanto for conveniente para você, quando não for, você desiste, e eu estou careca de ver isso repetir no ambiente da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão atreladas ao segmento, elas não estão atreladas à revelação, elas não têm a experiência de se tornarem filhos. Elas se tornaram crentes. Ah, tem gente que diz assim, até virei crente. Será hora de mofar? É? Um processo enfim, você entendeu. Então, Deus nos criou como seus filhos, Ele nos deu a sua natureza, isso é importantíssimo a gente entender. Só que o homem perdeu a natureza. E Deus começou a trabalhar em Cristo a reconciliação, a devolução dessa condição. Por isso que o texto diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Quando ele diz, ele veio, e depois diz, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho, fica claro que o propósito de Deus ter enviado Jesus foi tornar as pessoas filhos. Amém. Pastor, não foi para nos salvar, não. Amado, só é salvo quem recebeu Jesus e se tornou filho. Tá? Eu não vou me deter nisso aqui porque você já entendeu. Essa seria a mão que diz respeito a Deus. Eu disse, é uma via de mão dupla. E a via que diz respeito a nós, a parte que cabe a nós, amados, é aprender, porque todos nós já chegamos no ambiente da igreja bichado na mentalidade. Quando Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é porque a gente já veio de lá com crenças definidas. Crenças erradas, crenças que a gente aprendeu da nossa avó, da nossa mãe, às vezes num ambiente religioso que é contrário à natureza, não é só com práticas contrárias, tem uma natureza contrária, mas alguns de nós nasceu nisso. E aí, a gente entra no ambiente da igreja com um legado religioso, amados, se você não tiver uma experiência de novo nascimento real, você vai entender. Eu saí de um lugar onde tinha algumas regras que eu praticava e me mudei para outro lugar que tem outras regras que eu vou praticar. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Não estabelece a sua vida, não lhe dá experiência com Deus, não produz resultado e corre o risco de não ir para o céu. Porque a Bíblia diz que o que abre as portas do céu para a gente entrar é crer a ponto de se tornar filho. Amém. Deixa eu ler algumas coisas aqui para você entender sobre o que se trata essa mensagem. Você já entendeu? O Espírito Santo está querendo nos tirar do degrau da religião
que é regra, não faça, não sei o quê. Na maioria das vezes, não faça, não pode, não é para nós, é para os outros. Fulano não devia fazer isso, fulano devia vestir aquilo, fulano é crente, mas faz tal coisa. Pode perceber que essas regras existem só para a gente apontar o dedo para os outros. Para nós sempre tem uma flexibilidade, sempre é 2 pesos e 2 medidas. Por isso, mas é uma verdade. Mas é uma verdade. A gente tem sempre uma flexibilidade, a gente sempre justifica quando é na nossa própria vida, mas a gente ganha uma capacidade de ser juiz quando é na vida do outro. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que a gente não pode ser referência de correção na vida de outra pessoa? Pode. A Bíblia, inclusive, diz que pode. Mas o princípio que lhe dá autoridade para você corrigir outra pessoa é o princípio do autoexame. Olhe primeiro a trave que tem no seu olho e aí você pode tirar o cisco que tem no outro. Em outras palavras, amados, eu diria, cada um de nós devia cuidar da própria vida. Porque vai ter trave assim, lá no campo de futebol, né? De tanta trave que tem nos olhos. Vamos para a palavra? Você está entendendo, amados, o que o Espírito está ministrando a nós? Amados, não é justo Deus ter feito tudo o que Ele fez através de Cristo e a gente ficar aqui nesse ambientezinho fuleira da religião. Sem uma experiência viva com Deus. Sem entender o que é filiação. Veja, só para você saber que o que Deus quer é isso. Romanos capítulo 8. Versículo 16. A gente está construindo aqui um entendimento. Vamos ler alguns textos que vai favorecer isso. Diz assim, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Presta atenção, para você entender uma coisa. Testifica o quê? Ele vai fechar dizendo que somos filhos de Deus. Certo? Então perceba que o que vai fornecer a consciência de filiação não é simplesmente você ter migrado de uma religião para outra. Quando Jesus estava ministrando ainda aqui, ele disse, ó, é necessário que eu vá. Os discípulos ficaram, mas Senhor, não vá não sei o quê. Tá. Estou parafraseando aqui. Ele disse, mas se eu não for, o Espírito não virá. E ele sabia o papel de importância do Espírito Santo. Qual é o papel de importância do Espírito Santo, baseado nesse texto? É trazer dentro de nós a convicção de que somos filhos. Se todo o entendimento que a gente tem progresso é que nós somos religiosos, eu vou dizer, eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, uma pessoa que está assim, cresce só numa consciência religiosa. Eu não estou dizendo que ela não tem o Espírito Santo, só estou dizendo que ela não está ouvindo o que ele está dizendo. Eu só estou dizendo que a quantidade de informação secular e o legado religioso que a gente teve é tão barulhento que a gente não consegue ouvir o que o Espírito diz. Porque o que o Espírito diz não é que você tem que ficar feito um louco fazendo coisas, não. É que você tem que discernir que você é filho. Amém. Glória a Deus. Olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, lá em João 20, já depois dele ser ressurreto, já ter morrido, ele encontrou os discípulos ali e a Bíblia diz que ele soprou neles o Espírito Santo. Eles nasceram de novo ali naquela hora. Porque eles precisavam do Espírito Santo dentro deles. Lembrando que depois lá em Atos, o Espírito já tinha sido dado a eles dentro. Depois lá em Atos 2, o Espírito veio sobre. Porque uma coisa é para uma coisa e a outra coisa é para outra coisa. Agora eu fui profundo, né? O Espírito dentro é para nos tornar algo. O Espírito sobre é para nos capacitar a fazer. Não saiam da cidade, fica aqui. Tem muito serviço, mas não sai ainda, fique por aqui. Até que do alto sejais revestido de poder. Depois disso, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judeia, até o confim da terra. Mas a primeira coisa que eles tinham que saber, antes de saber que o Espírito ia capacitar eles para eles fazerem alguma coisa, eles tinham que receber a consciência que o Espírito capacita eles e testifica no íntimo deles que eles são filhos de Deus. Como se comporta um filho? Como é que o Luciano se comporta? Ele já amanhece de manhã pensando, eu tenho que fazer isso, senão papai André não vai gostar. Eu tenho que fazer isso, senão mamãe Luciana vai me punir. É assim, irmãos? Vamos ser honestos. Por que a gente concebe que a gente é melhor do que Deus? Que a gente não tem uma postura de ficar querendo destruir nosso filho por algo de errado que ele faz, mas a gente acredita que Deus quer isso. É uma realidade, um testemunho contra nós, que a gente olha para Deus pelo prisma da religião. Pastor, você está querendo dizer com isso que a gente pode fazer qualquer coisa que Deus não se importa? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente aprendeu que a relação com Deus é baseada no que você pode fazer e no que você não pode.
Quantos tem filho aqui? Quando eles eram bem novinhos, que fazia o serviço na fralda, você jogava ele com fralda e tudo no lixo? Não, uma pergunta, vamos pensar nisso. Ah, o Fiote fez o número 2. Bota fora esse menino. O pai dizendo. É assim que funciona? Mas a gente considera a nossa relação com Deus nesse viés, nessa base. Não vou não para a igreja não. Por quê? Porque eu fiz o 2. E Deus vai me botar no lixo. Eu não vou me preocupar, mas ficar explicando aqui se você pensa que eu estou dizendo que você pode viver de qualquer jeito, porque você tem um Espírito Santo dentro e não é o viés da minha mensagem, não. Você sabe que não é isso que eu estou falando. Então, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Crescer na mentalidade de filho é resultado, é produto de se relacionar com o Espírito Santo. Amém. Se relacionar apenas com a religião só faz a gente crescer na mentalidade de escravo. Quanto mais você cresce na religião, mais você entende. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer, não vou ser aprovado. Se eu não fizer, meu pai não vai gostar. Vocês estão entendendo? Então, hoje em dia tem aquelas pessoas que se elegeram, e na internet mostra muito claramente isso, se elegeram como aferidores da igreja. Eles estão ali para dizer o que é certo, o que é errado. É os que têm mais seguidores. São aqueles que estão condenando outras igrejas pelo que eles estão fazendo. Ah, porque não podia isso, porque não pode aquilo, porque... Onde já se viu? E aí, ó, assim de seguidores. Ó, esse aí é que é espiritual. Esse aí é que é... Esse aí é que é cheio do demônio. Esse aí é que, em nome de Deus, fica implantando no coração das pessoas uma coisa que é mais perigoso para a relação das pessoas. Se você perguntar, pastor, existe algo mais perigoso na relação entre o homem e Deus do que o pecado? Existe. Porque o pecado é uma coisa que Jesus já venceu. Você quer que eu diga uma coisa mais perigosa do que o pecado na relação do homem com Deus? Chama performance. Quantos estão familiarizados com essa palavra? Eu não estou com isso, eu não estou dizendo que você não é uma pessoa inteligente, que você não sabe o que significa. Não, é porque às vezes é uma palavra que não é usual nosso em sentido do significado. Performance tem a ver com o que a gente faz. Não tem nada mais perigoso no ambiente da relação do homem com Deus do que ele desenvolver uma mentalidade religiosa que é baseada no que faz. Isso é mais nocivo e é igualmente do diabo e do sistema, como traição, como assassinato, como pornografia, qualquer outra coisa que a gente demoniza demais e que é realmente do demônio. Uma mentalidade performática dentro da relação com Deus é mais nociva, mata mais, do que alguém que está se prostituindo lá fora, do que alguém que está roubando lá fora. Sabia disso, irmão? Isso é muito sério isso. Então, Deus vai sempre trabalhar pelo viés de trazer para nós a consciência de família espiritual. O diabo vai sempre trabalhar para reforçar os pilares da religião. Compreensão sobre filho é entender que você tem um pai que não vai dizer sim para tudo que você está fazendo, mas vai lhe instruir em amor. Conceito de religiosidade é que você tem um pai que, se você vacilar, ele já tem guardado para você o castigo daqui a pouco. Faça, mas eu lhe pego. Então as pessoas não pecam, não é porque elas querem honrar a Deus, é porque elas estão com medo dele. As pessoas não pecam, não é por lealdade, é com medo de ir para o inferno. As pessoas não pecam, não é porque elas têm tanto zelo pelo pai que não quer fazer. É porque se elas pecarem, o pai vai matar elas. E quem criou isso? Nós mesmos. Os pregadores, as religiões, distorcendo a revelação da palavra. Então, amados, para o que Deus tem proposto para nós, amados, como igreja, como comunidade de Casa da Graça, como marido, como filho, como casal, ou a gente entende sobre filiação, ou então a gente tem só que aguardar o dia de morrer e ir para o céu para poder ter um alívio lá. Oh, que palavra! Mas não tem nada mais distante da vontade de Deus do que isso, irmão. E tem muito crente acreditando nisso. Não, aqui é assim mesmo, a gente vai ver se lascando aqui, porque um dia a gente vai para o céu.
Mas Jesus não disse isso. O cerne da Bíblia, mas da mensagem de Cristo, não é a vida mundana, não é a vida secular. Mas o crente tem uma loucura que quer sair da terra o tempo inteiro. Ai, não, só estou pelo dia que eu vou para o céu. Ah, pastor, você não quer ir para o céu? Não quero, irmãos. Só que até Maranata, quem já ouviu Maranata na sua vida? O que quer dizer Maranata? Vem Senhor Jesus, né? Sabe como é que os crentes entendem? Eu vou, Senhor Jesus. Que agonia, irmão. A Bíblia diz que o reino tem que vir. Não é a gente que tem que ir para o reino, não. Maranata não é eu vou para lá, não. Maranata, ele vem para cá. Isso não é só sobre arrebatamento, irmão. Porque se fosse assim, Deus não tinha enviado Jesus para dizer, reine sobre eles. Mas é uma loucura. Porque a religião é escapista. Temos que sair disso, temos que sair daquilo. Ah, pastor, mas Paulo disse, se é só para as coisas dessa terra que a gente vive, então somos os piores. Não, a gente é muito extremista. Porque no momento que ele diz, se é só para essas coisas, e ele está corrigindo, ele está dizendo, não é só para isso. É para isso, mas é para aquilo também. Por que a gente é tão burro? Os irmãos dessas, pastor está endemoniado. Não, eu estou chocado somente. Porque a gente tem essa facilidade de ser extremista. E eu vou dizer, irmãos, o diabo está roubando a gente, a mim e a você. Deus conhece o nosso coração de entrega, de favor, mas a religião está matando a gente. Essa mensagem vai dar o que falar. Eu quero é que todo mundo ouça. A linguagem da religião é a performance. Mas a linguagem de Deus é a filiação. Eu sou seu pai, você é meu filho. Nós somos família. Você entra na casa de qualquer pessoa aqui nessa rua sem conhecer, você vai deitar lá na cama dela, liga aí falando Netflix, estou vendo tal série. A pessoa vai dizer, quem é você? Mas com Deus, não precisa de cerimônia. Com Deus você pode entrar, você pode sentar na cama dele. Você está entendendo que eu estou usando uma linguagem figurativa? Você está comigo? A linguagem da religião é, você tem que fazer isso. A linguagem da religião é, você não orou o suficiente, você não ficou tanto tempo. Tem um envelope de espiritualidade, mas está no mesmo... Amados, preste atenção. Adão, Eva, o jardim perfeito. Sabe como o diabo estragou as coisas, focando no que eles tinham que fazer ou deixar de fazer? Você fez assim, pode comer isso aqui. Estou entendendo. Essa mensagem não é sobre não fazer nada, amados, é sobre entender. Sabe o que é mais contraditório? É que as pessoas que vivem nessa loucura de tentar fazer, são as que estão mais frustradas. Porque, na verdade, a gente só consegue produzir, ou melhor, progredir na produção quando a gente entende isso. Filiação. O que faz com que a gente frutifique, amados. Pastor, você já teve fracassos, muitos, eu vou estragar a sua noite se eu fizer, se eu falar aqui. Mas todos eles por causa do viés da performance. Eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. Se eu não fizer, aí quanto mais você se espedaça, mais você se lasca. Então, amados, se a gente discernir e aceitar o trabalho de Deus, que é desenvolver em nós uma mentalidade de filho, de filiação, a gente vai começar a usufruir daquilo que Ele disponibilizou para nós. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a gente se enrijece na compreensão, na base da religião, menos a gente toca naquilo que Deus tem para nós. Deixa eu ler mais alguns textos para você ver que isso não é uma filosofia minha. É algo bíblico que Deus tem para nós. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 29. A gente vai ler alguns versículos aí de Romanos 8, então você segura aí. Já estamos caminhando para o final da mensagem. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, está falando de Deus em relação a nós. Deus nos conheceu de antemão.
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou. Preste atenção, olha aqui para mim. O que é predestinar? Pré quer dizer antes e destinar é apontar um lugar, um destino, sim ou não? Então a Bíblia diz que Deus nos conheceu antes e estabeleceu um destino para nós antes. Nos predestinou. Aí, vamos ver para quê? Porque o texto diz para quê. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A fim de que ele quem? Seu Filho, que é Jesus. Sim ou não? Sim. O que é que acontece? O que é que acontece? Que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O que é que esse texto está fazendo? Está explicando a frase que ele disse. O propósito de Deus é criar uma família. Uma família onde todos os filhos sejam parecidos com o irmão mais velho. É o que o texto diz, ó. Se tornar a imagem do seu filho, a fim de que seja ele, o filho, o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,15, que é um texto antes daquele que eu falei sobre o Espírito testificar ao nosso Espírito que somos filhos, ele vai dizer assim, pois vocês não receberam um Espírito que vos escravize. E tem versões que diz que vos escravize novamente. Ou então isso quer dizer que você já foi escravo um tempo. E agora ele está dizendo, o que Jesus está trazendo agora, e o Espírito que você está recebendo, não é só para mudar você de lugar de prisão, não. Se eu era escravo aqui, agora sou escravo aqui. Estão comigo, irmãos? Veja, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do quais clamamos, Abba, Pai. Quando Jesus disse, eu tenho que ir para que vocês recebam o Espírito, que se eu for e vocês não receberam o Espírito, vocês vão continuar, mesmo vendo eu ter feito isso tudo, vão continuar sendo religiosos. Não vai ser filho, porque é o Espírito que nos convence. É a nossa progressão na nossa relação com o Espírito que faz com que a gente entenda cada vez mais que somos filhos de Deus. Se eu e você, presta atenção que isso é eu e você, meus dedos não estão apontados para você, mas está apontado para mim também. Se eu e você, amados, estamos passando dia após dia, a gente só entende sobre tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a gente não cresce na compreensão de filho, a gente nem se sente filho, nem reconhece Deus como Pai, a gente está lidando com qualquer coisa, menos com a paternidade de Deus. A gente só está lidando com religião. Quando ele diz que não vos escravize novamente, ele estava falando de quê? Da perspectiva religiosa que escravizava as pessoas. Quando Jesus sentou com os discípulos, que eles sentaram para comer sem lavar a mão, escandalizou os judeus todos. Nossa, eles não lavam a mão para comer. Qual era a base da relação dessas pessoas com Deus? Era o que eles faziam. Ah, hoje é sábado, é verdade que você curou uma pessoa? Estão entendendo, irmãos? Então, pois vocês não receberam o Espírito que de novo vos escravize. O entendimento sobre ser filho de Deus e Deus ser o nosso Pai nos liberta da escravidão que a religião impõe pela exigência da performance. Quantos entenderam essa frase? A religião impõe escravidão pela exigência da performance. Você não está tão bom. Você podia ter feito mais. Você podia ter orado mais 2 minutos. Você não está tão santo. Já estou falando mais do que eu gostaria. Mas vamos para cá, porque infelizmente eu não terminei e eu vou terminar. Veja que nós estamos no mesmo texto, que é Romanos 8. Agora você vai para... Nós lemos 15, né? Anteriormente a gente tinha lido 16, que vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, por isso que a gente precisa crescer na relação com Deus, que somos filhos de Deus. E aí quando chega no 17, amados, porque, preste atenção, quando a gente está só na religião, até aquilo que é bíblico a gente distorce. Por exemplo, nós cremos que Deus quer o melhor para nós. Então as pessoas vivem para vencer no mundo. Mas Deus não lhe chamou para vencer no mundo. Ele lhe chamou para vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pastor, com isso você está querendo dizer que Deus não quer que a gente viva bem, que a gente seja próximo? Não, irmãos, eu não sou um pregador que contradiz a palavra. O que eu estou querendo dizer é que a vida da religião, que é baseada no que você faz você ficar correndo atrás de algo que Deus já deu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos querem ser abençoados aqui? Religião. Isso é religião. Quem quer ser abençoado é porque só entende sobre religião. Não é uma acusação, eu estou só trazendo luz à palavra. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Venha para cá receber isso. Amado, isso é
Porque o próximo texto, que é o 17, vai dizer assim: ora, se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros. Quando eu digo, você não precisa esperar por uma bênção, irmão. Porque como filho você já é abençoado. Quando eu disse que a base da vida cristã não é vencer no mundo, no sentido de ter as coisas, de fazer, é porque a base é que você venceu o mundo pela sua fé. Quando você se tornou filho, você também se tornou herdeiro. Tudo que eu e você estamos tendo falta hoje é por pura incredulidade nossa. Se você pudesse ouvir a voz de Deus quando você dissesse, Deus me dê tal coisa, Ele ia dizer, como é que eu vou lhe dar isso? Se eu já lhe dei, você não usa o que eu lhe dei. Sabe aquela coisa que você compra uma coisa que não precisa só para ficar guardado? Deus, eu preciso de paz, me dê paz, Ele vai dizer de novo, porque o fruto do Espírito é amor, paz, amabilidade, bondade, a gente já tem. Mas a bênção que eu quero mesmo é material. A Bíblia diz, com toda sorte de bênção. Mas por que a gente não toca nisso? Porque a gente está na religião. A religião não diz que você tem, a religião diz que você tem que conquistar. Às vezes eu vejo umas pessoas, quando elas estão conversando comigo, assim, pastor, vai chegar porque você merece. Eu fico me tremendo de medo. Meu irmão, se Deus mandar o que eu mereço, eu estou lascado. Só eu que sou da Paraíba, né? Só eu. Quantos querem receber aqui o que merece? Não. Olha, tá vendo? O que é graça? Favor imerecido. Eita, As pessoas não pregam isso na igreja. Infelizmente. Mas como eu não estou aqui para competir com ninguém, vamos para cá. Pois vocês não receberam o Espírito que os escreve... Não é esse texto não, é o 17. 8:17. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a dinâmica do reino ela é muito diferente das trevas, da dinâmica natural. A dinâmica natural diz que você tem que correr atrás da máquina. Lá no Nordeste, essa palavra, em vez de você correr atrás da máquina, você tem que ralar. Você tem que ralar. Eu já estou vendo assim, como se a pessoa tivesse um ralador gigantesco, assim, passando nas costas, sei lá, em qualquer lugar. Só que o que a Bíblia diz é, quem, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Mas, pastor, se eu não fizer isso, se você não fizer, Deus faz. Se você não fizer, você está dando para Deus a oportunidade de ele agir. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquilo que tiver na sua mão, Deus não pega. Deus, você pode entrar em qualquer área da minha vida, mas meu dinheiro administro eu. Então, enche o bucho, como diz na Paraíba também. Estão comigo, irmãos? Amém. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Alguém sabe quanto tempo eu já estou... Amados, eu preciso encerrar com isso aqui, mas esse ponto não dá para eu deixar para o próximo culto. Você conhece a história? Quantos estão cansados da mensagem? É muito dizer, né? Então, Lucas capítulo 15. Me permita ler aqui. Eu só anotei, mas eu vou ler. E aí eu vou ler de forma rápida. E pedir que você preste atenção. Uma parábola conhecidíssima. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Certo? Então diz assim, ó. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Então aqui você já vê que é a história de um pai e os filhos. Lembrando que isso é uma parábola. E é uma parábola que fala sobre Deus e supostamente nós. Certo? Deus é o pai. Diga, o pai dessa parábola representa Deus. É importantíssimo, André, a gente começar a ler a parábola sabendo quem é quem. Então, o pai dessa parábola representa Deus e os filhos representam nós. Certo? Então, vamos lá. O pai tinha 2 filhos. O mais novo, versículo 12, disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele estava enchendo o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele desejava, na verdade, errei aqui a leitura. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Veja, o cara saiu de estar com muito dinheiro que o pai tinha dado para querer comida de porco, mesmo assim não ter. Né? Mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vício nele, coloque um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, traga um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, então às vezes a gente foca na história de um filho só, mas isso aqui é a história sobre 2 filhos e um pai, certo? Enquanto isso, o filho mais velho, deixa eu me encontrar aqui, que eu me perdi no comentário, 28, né? 25. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Linguagem da religião, performance. Como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Religião. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e nos alegrar com ele, porque estava morto e voltou à vida. O que é que eu quero falar com isso aqui para a gente encerrar a mensagem? Às vezes o que mais dificulta a gente crescer na revelação de que nós somos filhos é não conhecer o pai. Lembra que eu expliquei antes de ler nessa parábola, o pai é Deus. Quando você vai para o primeiro filho, que a Bíblia chama de pródigo, que traduzindo quer dizer esbanjador, gastador, diz que ele sofreu, passou um monte de necessidade, ficou na pindaíba querendo comer comida de porco e não tinha. E aí os religiosos vão dizer: Deus está castigando. Veja o que ele está passando, é Deus que está fazendo isso com ele por causa do que ele fez. Sim ou não? Mas se o pai dessa parábola é Deus, eu digo, todas essas coisas aconteceram com esse filho porque ele saiu de onde o pai estava. Tudo que ele sofreu foi por estar longe do pai. Não diz que esse pai tinha poderes mentais que o machucava de longe. Que tinha um chicote tão grande que alcançava o menino onde ele estivesse. Não, o que a Bíblia diz é que os açoites estão reservados para as costas do insensato. No mesmo texto que, salvo engano, é capítulo 29 de Provérbios, vai dizer que a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas ele volta o coração contra Deus. Tudo que ele sofreu foi porque saiu de estar junto do Pai. E a uma hora ele decidiu voltar. Aí eu quero apresentar a você algumas características de forma muito breve. Só isso aqui dava uma mensagem, mas eu quero encerrar. Algumas características desse pai, porque a gente vai nos encontrar como filho quando a gente discernir quem é nosso pai. Primeiro, amados, esse pai era respeitador, ele não era manipulador. Quando o filho disse: eu quero o que é meu, ele disse: é a sua opinião, é o seu... Então, vou lhe dar. Outra coisa, ele era generoso. É só para você entender quem é seu pai. Ele era generoso. A gente fala muito aqui sobre generosidade, sobre aquilo que é bíblico.
Talvez você nunca tenha entendido o conceito de generosidade, eu vou tentar traduzir da forma mais simples. Generosidade é a disposição de você liberar, de você dar algo, mesmo sem ser obrigação. Nós ofertamos aqui, amados, não é porque a gente é obrigado a fazer isso, não. E esse pai era generoso. Pai, eu quero a minha parte na herança. Primeiro, regra de herança é, o herdeiro só recebe alguma coisa quando o pai morre. Então esse pai não tinha obrigação nenhuma de dar dinheiro. Então ele deu, se mostrando o quê? Generoso. Esse pai que representa Deus era compassivo. O que é compassivo? É alguém que se compadece. Diz que quando o filho chegou lá, diferente do que alguns de nós dizemos, não disse a você, nem vem não. Volte, vá se lascar lá onde você estava. A gente precisa discernir que nós somos filhos de Deus, então a gente precisa conhecer nosso pai. Amém. Glória a Deus. Diz que ele se compadeceu. Outra coisa, nosso pai é carinhoso. Diz que ele foi e o beijou. Se você considerar que os últimos dias, os dias anteriores de vida daquele rapaz foi com prostitutas primeiramente, com bebida, com cachaça, com gente ruim e por último com porco, ele devia estar fedido, deve ter feito uma caminhada grande a pé, aí misturou mau cheiro de porco, mau cheiro de quenga e de outras coisas mais, mas que o pai foi lá e o beijou. Você está comigo? Outra coisa, Deus é um Deus facilitador. O seu pai não dificulta as coisas, não. Ah, você pensa que a vida cristã é assim? Isso é o que os pregadores do terror fazem. Tem prazer de dificultar as coisas, porque, na verdade, quando ele impõe dificuldade para você, supostamente ele está dizendo, eu já passei por isso tudo e eu consegui. O sangue de Cristo tem poder, irmão. A Bíblia diz que quem faz isso já recebeu aqui a sua... É a Bíblia que diz, não sou eu. Só que a Bíblia diz que ele é um facilitador. Diz que quando ele viu quando ele viu o filho vindo, ele correu ao encontro. Você entende o que é isso? É uma expressão de quem quer facilitar, de quem quer ajudar, de quem não está ressentido. E outra coisa, ele é um pai restaurador. Diz que ele mandou tirar as roupas velhas, diz que ele mandou tirar o calçado velho, que botou um anel no seu dedo, e diz assim, este meu filho, eu acho tão interessante isso, este meu filho, ele não diz assim, esse vagabundo, que gastou meu dinheiro. É como a gente pensa muitas vezes, mas eu até queria voltar. Como ele disse, olha, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Então, essa mensagem, para a gente encerrar, ela não é sobre um filho somente que gastou tudo que o pai tinha. Isso é sobre dois filhos que não discerniram o relacionamento com o pai. Porque um entendeu que a melhor coisa para ele era estar longe e gastar tudo, ter uma suposta liberdade, e assim o fez. E o outro entendeu que a melhor coisa a fazer era apresentar ao pai o serviço dele, a suposta fidelidade dele, porque quando ele argumentou, ele disse, eu sempre lhe obedeci, eu sempre estive aqui trabalhando. Que é isso, é a linguagem da performance, é a linguagem da religião. Agora diga, o que era que esse filho desse pai estava experimentando daquilo que Deus tinha para ele? Porque quando ele disse, você nunca me deu isso, você nunca me deu aquilo, é aquela pergunta que eu disse, quem quer ser abençoado? Aí o pai responde, mas é tudo seu. Isso não é uma questão de eu lhe dar ou não, é de você discernir que é seu a ponto de receber. Estão comigo, irmãos? Ele achava, como muitas vezes a gente pensa, amados, que vai chegar um dia diante de Deus e dizer, poxa, meu filho, realmente você era um jejuador, viu? Como eu estou satisfeito com você. Deus, você ouviu como eu resisti? Você ouviu, Senhor? Como eu sou especial? Aí, para cair os boteados do bolso dele, como caiu desse filho mais velho, Deus ia dizer, poxa, você não entendeu que eu era seu pai?
Amém? Amém. Eu quero orar com você.